é só botada nas cachanga, tchanga, langa, langa, tchanga. E o Santos Sormani, ó. Que isso, moleque? Que loucura! Vão denunciar o Vascão pro Ibama, mano. Que ia, arrebentou com os peixes Carbaleia hoje. Você tá doido, meu parceiro. 6-0, não anotaram nem a placa. Teve Neymar chorando, torcida abandonando o estádio, organizaram de costa pro campo. Que loucura, meu irmão. Que delícia! Mandar um abraço pro meu parceiro MCG7 aí. Que loucura, irmão. 6-0 fora o baile. E cabia mais, hein? O Brasão triscou naquela bola do Puma que ia na gaveta, era 7-0, pegou no travessão e rumou para escanteio. Cara, tem muita coisa. Ah, falando cara, é o Vascão, cara! Como fala a Mincader, tamo junto. Galera, tem muita coisa pra gente falar. Tem a euforia do 6-0, de verdade mesmo, hoje o pós-jogo vai ter que ser um pouquinho mais longo, porque eu quero comentar muita coisa com vocês. Então, por favor, pô, deixa o like aí, depois de um 6-0, se tu não deixar um like, tu tá de sacanagem, né? For a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e faça parte da família Futebolaço. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, pra você ficar bem informado de tudo que rola no Vascão. E rapidinho, tá todo mundo, pô, feliz da vida aí. Vamos lá na Golcase dar moral pro Vasco, né? Capinha de celular da Golcase, comprando a primeira e a segunda sai de graça por menos de 50 reais. Você leva 2 capinhas do Vascão da Gama, tem várias estampas, com certeza alguma vai te agradar. Tem para todos os modelos de telefone, dá uma olhadinha lá. E detalhe, a promoção da Golcase só para esse final de semana, o nosso cupom tá dando desconto em dobro. Normalmente o nosso cupom dá 5% de desconto, tá dando 10%, termina aí à meia-noite de domingo, então aproveita para usar o nosso cupom, tá dando 10% de desconto. A Golcase montou uma promoção incrível que vai de garrafa modelo Fresh, copo Vibe de 470 ml, mais a nossa famosa base de silicone, ó, vindo de brinde. Essa base aqui, ela custa 40 reais, mas ela tá vindo de brinde aí para você proteger o fundo da sua garrafa. Menos de 260 reais, você leva os 3. Garrafa de 950 ml, copo Vibe, tudo térmico, mais aí a nossa base de silicone. Use o cupom GOVASCO, que você ainda garante um desconto. Quiser comprar o nosso copo avulso também, sai menos de 100 reais usando o nosso cupom. Tem garrafa também, ó, lançamento, só o Vasco e o Flamengo tem, garrafa Flip Pro, 750 ml, ela tá vindo agora com travamento aqui, ó, você aperta o botãozinho, ela não abre, destravou o botão, apertou aqui, ó, olha que maravilha. Ela abriu, o design dela muito moderno, novo, você pode personalizar, menos de 180, garrafa linda aí, nossa garrafa de entrada, garrafa Urban, menos de 80 reais você pode estar adquirindo e usando o nosso cupom GOVASCO, beleza? Então vai lá na Golcase e faça uso do nosso cupom e garante aí as promoções. Vamos dar uma moral. Lembrando que são produtos oficiais, licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties. Todos os torcedores que vão passar aqui, a Golcase tem todos esses produtos dos principais clubes brasileiros. Então dá uma olhadinha lá que tem no seu clube também. Inclusive o torcedor do Santos que tá meio chateado pode comprar lá também. E o nosso cupom GOVASCO funciona para todo clube. Você pode ir no QR Code da tela ou no link aqui da descrição. Agora, galera, vamos falar do jogo? Olha, tem muita coisa para falar. Vou dar uma pincelada rápida sobre a arbitragem. O Vasco abre o placar cedo com 18 minutos. Até fazer o gol, o Santos tinha mais as rédeas da partida. Tentava trabalhar essa bola um pouquinho mais no campo de ataque. O Vasco estava tendo um pouquinho de dificuldade de fazer essa transição e ir para o ataque construir. Era um jogo que o Santos era ligeiramente superior. Eis que o Vasco faz um gol numa jogada trabalhada muito bonita, né? David, Jair, a bola gira, cai do lado direito aqui, PH, Jair, vem o cruzamento e pimba, Piton faz o gol de cabeça no contrapé do goleirão ali e abre o placar. E gerou muita polêmica se a bola saiu, não saiu, saiu, não saiu. Eu vou dar a minha opinião, tá? Das imagens que eu vi, inclusive a Globo depois ela abre 4 na tela, 3 filmando do lado esquerdo pro lado direito, que é exatamente onde a bola tá, e tem uma câmera do lado oposto, que pega a filmagem do lado direito pro lado esquerdo, filmando mais pelo marcador para depois chegar no David. E é uma imagem mais de cima. Nessa imagem, que até no quadrante da Globo ficou como a primeira do canto superior esquerdo, a minha impressão é de que a bola saiu, tá?
Fico com uma sensação de que tem um momento que ela sai, depois o Davis dá um toquinho e ela fica triscando à beira da linha. É a minha impressão, tá? Não tivemos várias imagens com vários ângulos ali para você tentar achar uma imagem aproximada que resolvesse o problema. Creio eu que a cabine do VAR ficou sem ter aquela imagem que, porra, essa imagem aqui responde a dúvida com 100% de exatidão se saiu ou não saiu. Como em campo o juiz e o árbitro não deu, ele manteve a decisão de campo. Mas a minha interpretação ou a minha sensação com uma das imagens é de que a bola teria saído, mas não dá para cravar 100% que a bola saiu. E no lance com 1 minuto de jogo, já vou adiantar que a arbitragem para mim foi catastrófica e eu vou pontuar os lances aqui. Com 1 minuto de jogo, o Hugo Moura, de maneira imprudente, sem necessidade alguma, com 10 segundos, ele levanta a chuteira, faz a falta, acerta a cara do Tiquinho e ficou no amarelo barato. Ontem eu sequei demais ali o Vitória, porque aquele resultado pra gente estava sendo horrível, e vi o segundo tempo inteiro do jogo Vitória e Juventude. O jogador do Vitória foi expulso ontem por um lance idêntico. A diferença é que foi uma batida de lateral no jogo do Vitória e hoje foi uma bola alçada na frente pro Tiquinho poder fazer escorar. O defensor de trás levantou o pé para tentar chutar a bola e acertou o rosto do adversário. O jogador ontem do Vitória foi expulso e o Hugo Moura hoje não. E o Hugo ainda machucou mais o adversário do que ontem o jogo do Vitória e Juventude. O árbitro, acredito eu, que, cara, 10 segundos de jogo. Se eu expulso um jogador, eu vou estragar o jogo, vai gerar uma confusão danada. O Vasco recentemente já teve aquele jogo lá do Inter e eu acredito que o juiz, para dar uma temporizada, aquela coisa de, pô, mano, o jogo acabou de começar, vai no amarelo, vai, vou segurar o amarelo ali, mas se o jogo tá rolando mais um pouquinho, você aplica a regra fria. Pra mim era lance de expulsão. O juiz acabou não expulsando. Tem o lance do gol do Vasco que, né, tem essa dúvida se a bola saiu ou não saiu. Minha interpretação, daí em diante, o árbitro se viu com um peso de, cara, eu tenho que compensar. Porra, eu não expulsei o cara no começo do jogo, saiu esse gol aí com esse lance de que a bola saiu ou não saiu, e visivelmente dali em diante ele continuou, na minha opinião, errando, mas marcando tudo pro Santos, na tentativa de um desespero de amenizar ou igualar as coisas. Terceiro lance aí. Tem uma bola metida no Guilherme na área, o Guilherme faz o corte, o PH faz a base, ele sente a perna do PH e se atira. O juiz, encoberto com o cara passando na frente dele, dá o pênalti. Ah, meu, vou dar logo um pênalti aí pra, porra, tirar esse peso das minhas costas. A sorte nossa é que o Guilherme tava impedido. O VAR chamou e falou, bonitão, o cara tava impedido. Porque se fica ali na interpretação do pênalti não pênalti, eu não sei se ele não ia forçar uma barra ali não e marcar o pênalti. Escapamos pelo impedimento. E aí depois vem uma aberração por completa, um contra-ataque do Vasco, o Ryan recebe uma bola na direita, ele dribla o primeiro adversário, ele dá o tapa em cima do Luizão, que já tinha amarelo, ele vai ganhando a área, o cara dá uma porrada nele, faz a falta fora da área, e ele, em vez de expulsar o zagueiro do Santos, o que ele faz? Dá simulação do Ryan. Ele dá falta contra o Vasco por simulação. Só não deu cartão porque ia ficar feio demais. Lance bizarro. Era a expulsão do zagueiro do Santos e, consequentemente, o Vasco já estaria ali com 1 a 0 no placar e com um jogador a mais. E já no início do segundo tempo, para matar a parada da arbitragem, eu até anotei aqui, com 4 minutos, tem um lance bizonho. O Ryan domina a bola, gira em cima do Zé Gabriel, vai indo em direção ao gol, lance clássico de contra-ataque. O Zé Gabriel cata ele, puxa e joga o moleque no chão. Ele não disputa a bola hora alguma. É o lance clássico de antijogo, cartão amarelo. Ele não deu cartão amarelo. Então, pós esses 2 lances iniciais, 10 segundos, gol do Vasco, ele se a bola saiu ou não saiu, que ele pesou pro lado do Vasco, todas as demais ele foi de alguma maneira tentando ajudar a equipe do Santos. Até comentei, galera, ele vai tentar arrumar alguma brecha aí pra balancear as coisas. Dá pra ver que ele tá pesado. Talvez ele tá com a consciência pesada de não ter expulsado o cara lá com 1 minuto. E pro azar dele, ou pra nossa sorte, até falei, a gente tem que fazer o segundo gol logo. E, meu amigo, o Vasco tomou um amassinho ali com 4 minutos.
O Santos ali teve uma chance com o Guilherme, depois uma com o Barreal que pegou na trave e graças a Deus o gol não saiu. E o Santos jogou 4 minutos no segundo tempo. Quando sai o segundo gol, meu amigo, aí acaba o jogo, é um atropelo, é um amasso. Foi 6-0 barato, cabia o 7º gol ali com a jogada do Puma, né? Jogada linda que a bola acabou pegando na mão do goleiro, na trave, indo pra fora. E ali é um atropelo. 2-0, o segundo gol do Vasco é marcado ali pelo David, uma jogada linda, o Nuno dribla, acha o Piton, cara, que você pode reclamar da parte defensiva do Piton. O Piton no ataque é um azogue, ele provavelmente é o melhor cruzador do futebol brasileiro. A facilidade que esse garoto tem para levantar a cabeça e passar, ele não cruza, ele passa a bola, é um absurdo. E o David, que tinha feito um primeiro tempo ruim, e daqui a pouco eu vou entrar na polêmica dos últimos dias aí do Verratti, no banco, titular ou não, eu vou chegar lá já. O David, que vinha fazendo um primeiro tempo ruim, tomando algumas decisões erradas, errando muitos domínios. Teve uma bola que o Tietê vai dar, acho que é o Tietê, não lembro quem, acho que é o Jair, dá uma bola nele, ele erra o domínio, a bola bate nele, corre, o jogador do Santos vai roubar a bola, o pobre do Tietê tem que dar um carrinho ali para não deixar o contra-ataque tomar um amarelo porque ele matou uma bola de canela. Depois tem uma bola com contra-ataque lindo, uma tabela ali, o Coutinho, não lembro quem dá, puxa a bola, o Ryan faz uma tabela com PH, vai passando, o Ryan cruza de direita, a bola vem para ele matar no peito, ele parece uma parede de concreto, a bola bate nele, corre, o goleiro do Santos ali cata a bola. Ele não estava bem, estava se movimentando, fechando o espaço. Vou falar de uma questão tática que eu vi com o Diniz daqui a pouco sobre o David. Mas no segundo tempo, cara, o DVD jogou muita bola, cara. Jogou muita bola. Começa já fazendo um baita golaço, que é o que tranquiliza a partida, né? O 2-0 ali deixou o Vasco senhor absoluto. Cruzamento, ele vem dando-lhe uma paulada, meu amigo. Tal, varada na gaveta, golaço, 2-0. E, cara, logo na sequência ali, 1 minuto depois, um contra-ataque do Vasco, o Ryan Cruz, o goleirão bate roupa, a bola sobra pro Nuno domina, gira, tranquilidade, acha o Coutinho bate no alto, rente ao travessão, 3-0. Eu falei, acabou. Porra, graças a Deus ganhamos. E foi maluco, porque eu tava, porra, me contorcendo no sofá, com 4 minutos o Santos em cima. O Guilherme perdeu um gol assim inacreditável e o gol ia saindo por causa de uma idiotice que o próprio David fez. A bola vem, o Tietê tá tentando puxar o contra-ataque, o David vai tomar a bola do Tietê, eles ficam batendo cabeça ali, o jogador do Santos toma a bola e abre, não lembro quem, abre a bola assim pro Guilherme cara a cara com o Léo Jardim, ele vai com excesso de preciosismo tentar achar a gaveta, a bola passa triscando o travessão. Então assim, a gente tá falando de um 6-0 aqui, que no detalhe nesse segundo tempo, no início do jogo, poderia ter virado 1-1, o Santos de repente cresce na partida, o Vasco volta, esse negócio de sentir quando toma o gol, segundo tempo fisicamente varriando, poderia ter sido outro jogo. O Santos não matou, parecia o Vasco de uns jogos atrás, né? Não matou, e aí o Vasco quando foi lá, meu irmão, pimba. Aí 3-0 acabou. É um time que já vem mal, apesar de 22 vitórias aí consecutivas, chegou a ganhar do líder e do vice-líder, mas nesses momentos de adversidade o Santos mostra aí que a coisa emocionalmente está esquisita. E um recital do time do Diniz, com 8 minutos, um senhor golaço ali, não, com 18. Né, com 8 minutos foi o gol do cruzamento do Ryan, goleiro bate roupa. Com 18, aquela jogada linda ali, toca daqui, toca dali, corta a luz, o Coutinho, cavadinha por cima do goleiro, 4-0. Depois Tietê, mesma coisa, cara. O corta-luz do PH ali pra sair o gol é um negócio de cinema, mano. Tietê, cavada também. E aí depois o seu Pumita Rodrigues quase faz ali o último gol. Bom, galera, os gols vocês viram. Eu queria parar agora para fazer algumas análises aqui. Vou começar com a nossa famosinha polêmica aí do joga Verratti, não joga Verratti. Olha, eu já venho há um tempo pedindo pro Verratti um jogo ou outro ficar no banco. Eu venho pedindo num jogo ou outro pro Verratti ser substituído durante a partida se ele não estiver jogando bem. E a gente não pode confundir o 6-0 de hoje e uma belíssima atuação sem o Verratti e dizer que o Verratti não presta, tem que ir embora, tem que mofar no banco. Calma. O que ficou claro, eu espero que o Diniz tenha memorizado isso na cabeça, que há vida sem o Verratti.
terão jogos em São Januário, que o adversário vai jogar com bloco baixo, o time mais postado, que a gente vai acabar alçando mais bolas na área, que o Verratti tem que ser o titular. Sim. Porém, jogos fora de casa, times que vão tentar propor mais o jogo, vão nos dar a opção do contra-ataque, por que não, nesses jogos específicos, o Verratti ficar no banco? Que era o jogo de hoje. O jogo de hoje era um jogo de trocação. Nem o Vasco tinha a bunda na parede, nem o Santos tinha a bunda na parede. O Santos até começa o início do jogo tentando propor um pouquinho mais. O Vasco, quando faz o gol, ganha um pouquinho de confiança. A câmera da Globo até flagrou o Diniz uma hora falando: vocês estão com medo? Vocês são medrosos? Porque os jogadores do Vasco estavam trocando a bolinha só entre os zagueiros ali, não conseguia progredir com a bola do meio para frente. E depois o Vasco foi entrando, mas longe do Santos ficar com bunda na parede, o Vasco amassando, e nem o contrário, é lá e cá, lá e cá. E nesses jogos lá e cá com o campo, o Verratti atrapalha. Você conecta uma jogada, um dos gols do Vasco mesmo. A jogada começa num lançamento pro David aqui na esquerda. O David leva, arrasta, trava, espera o time chegar, acha a bola pro meio, a bola gira, roda, pimba, sai o gol do Vasco. Se é o Verratti, acaba a jogada. Não tem como o Verratti puxar contra-ataque. Entendeu? O David hoje, de centroavante, te proporciona isso. Se você quiser botar o Ryan de 9 e empurrar um outro jogador, tá vindo aí agora, o Andrés Gomes. Se tiver em forma, jogar o que jogou na MLS na Colômbia, vai ajudar muito. E aí, de fato, tem dois velocistas, o Ryan de 9 e o Andrés Gomes na direita. Porque o problema, às vezes, de tirar um pouquinho da beirada é que o Puma que pode jogar ali já é mais lento, é um cara mais de... Parece com o Nuno Moreira um pouquinho, mais de trabalhar a bola e tal, um cara com bom cruzamento, bom passe, mas não é um cara velocista, tá? Então, se o Vasco conseguir achar substitutos para beirada aqui, o Ryan pode ir para 9, mas o DVD mostrou que ele pode ser esse cara móvel. Uma coisa que não aconteceu muito hoje, mas o David é mestre para fazer, e o Coutinho adoraria ter um 9 assim, é a famosa parede. O Coutinho, que gosta de bater da entrada da área, dá a bola no David, o David sustentar, escorar, o Coutinho vir chapando da entrada da área. Ele consegue fazer isso com o David. Com o Verratti não dá, porque o Verratti já cai igual um saquinho de batata. Eu já falei isso pra vocês várias vezes aqui. Tem gente que acha até engraçado quando eu faço, né, essa demonstração aqui. Então, cara, ficou móvel o time do Vasco. Ficou móvel. E aí eu queria falar um pouquinho de tática rapidamente. O Diniz fez um negócio interessante. O Roger Flores, no começo do jogo, até falou: olha, o Vasco tá jogando num 4-2-4. Você tem David, você tem Ryan aberto e na frente Verratti e Nuno. Sendo que eu prestei atenção depois, é uma meia-verdade isso do Roger. O Vasco, quando perdia a bola, ele se defendia assim, de maneira inteligente. O que o Diniz fez? Cara, se eu tiver o Nuno aberto aqui, e eu já falei isso várias vezes, o Nuno marca mal. Marca mal, é lento. O Piton já é um cara que tem dificuldade de marcar. O que ele fez hoje? Cara, o David tá jogando de 9, mas quando perder a bola, desce David. O Nuno, que tá aberto na esquerda, entra você. O Coutinho continua fazendo a dele. O Coutinho é o 10. Quando perde a bola, o 10 e o 9 fica por dentro. Os beiradas, que são os pontas, fecham o lado e os dois volantes plantam aqui. Ele fazia uma troca rápida. Com bola, como é que era? David, Coutinho, Nuno, Ryan. Perdeu a bola, opa, o David descia, o Nuno entrava, o Coutinho continuava fazendo e o Ryan descia aqui. Então, sem bola, quem era o beirada? David e o Nuno era o 9, vamos botar assim, sem bola. Com bola, o David era o 9, o Nuno era o ponta. E assim o Diniz fez uma maneira de conseguir equilibrar aí a parte defensiva para manter Coutinho e Nuno junto, já não tendo o Verratti, porque fazer isso com o Verratti não dá, né? Desce o Verratti para ponta esquerda para marcar e fica o Nuno. Então, entre o Nuno e o Verratti fazer a beirada, quando o Vasco perde a bola, faz o Nuno. Então, foi interessante esse movimento dele hoje. E, individualmente, Paulo Henrique está numa fase exuberante. Hoje, além da boa marcação, calibrou um pouquinho mais os cruzamentos, teve corta-luz, teve jogadas inteligentes. Teve uma jogada, cara, que por pouco ele não acertou o passe, uma jogada realmente de inteligência, que ele domina, o Ryan abre, o cara fecha o passe. E aí ele, caramba, eu preciso dar no Ryan, o Ryan tá passando, o que ele faz? Ele puxa a bola com a direita, empurra a bola com a esquerda. O azar dele é que a bola faltou abrir mais um pouquinho, o cara conseguiu antecipar e pegar.
Mas se o passe entra, o Ryan ia arrancar, ia dentro do gol e ia jogar de muita inteligência. Então eu vi um pouquinho mais de refino hoje no PH. O Hugo Moura, apesar da besteira dele ali no início do jogo, correu um risco desnecessário e não seria nenhum absurdo a expulsão dele hoje. Fez a dele bem, o Freitas também manteve ali. O Piton hoje estava um pouquinho mais firme. O Jair fez um jogo ok, né? Saída de bola, falta um pouquinho mais de pegada, mais tranquilizando. O Tietchan mantém o nível dele todos os jogos. O Ryan, baita partida, jogaço do Ryan. Coutinho começou o jogo ali meio desligado, perdendo umas bolas, mas depois, quando o Santos afrouxava a marcação e ele tinha um pouquinho de tempo para pensar, foi decisivo, fez 2 gols, conectou alguns passes. O Coutinho ele precisa de espaço, 10 passes de liberdade para ele ainda consegue jogar. Quando ele joga apertado ali, marcação em cima, com um pouquinho de espaço, aí já complica para ele um pouquinho. E o David começou muito mal o jogo, quebrando a bola no início do segundo tempo. Se o Vasco toma um gol de empate no lance do Guilherme, era na conta dele o gol hoje, mas graças a Deus o Guilherme chutou por cima, mas depois disso ele falou, mano, já bati a cota da merda de hoje, vou jogar bola. E daí para lá o DVD desabrochou e foi peça decisiva, fez um golaço, participou de outras jogadas ali e foi muito bem. Fernando Diniz é um cara que não abre mão das convicções dele e eu queria mais uma vez, galera, aproveitar o placar de hoje para falar uma coisa. Tem um grande amigo meu, Gabriel, mandar um abraço para ele, que é rubro-negro, que a gente vem discutindo isso semana após semana. Eu falo, Gabriel, quem não assiste aos jogos do Vasco e só vê resultado, acha que o Vasco não joga bem, e é mentira. O Vasco joga bem praticamente toda a rodada. O Vasco, se tivesse um campeonato de desempenho, o Vasco era um dos times que mais cria e mais desempenha. Sendo que o Vasco não consegue converter o volume de chances que ele cria em gols e sempre alguém acaba fazendo uma cabacice dando a merda no gol de graça pro adversário. Aí ele até fica, porra, como é que você joga bem? Jogar bem é o todo, pô. Como é que vocês dizem que joga bem e, pô, todo jogo alguém entrega uma rapadura, vocês não fazem os gols? Eu falei, cara, não é possível, mano. Uma hora a bola do Vasco vai começar a entrar lá ele. Porque o Vasco não tem desempenho para estar na zona de rebaixamento. E um time que é ruim, como algumas pessoas falam, não consegue criar tanta chance de gol como o Vasco cria. Não hoje. Como o Vasco cria sempre. Se o Vasco tivesse caprichado mais um pouquinho, a gente tava hoje ali na 10ª colocação, 9ª colocação, 11ª colocação. O Vasco hoje tem 19 pontos. Vamos brincar de Fantástico Mundo de Bob, o imaginário que não existe, mas vamos lá. A gente não era para ter ganho do Grêmio dentro de São Januário, era para ter ganho até com folga. Bota mais 2, a gente ia para 21. A gente não era para ter ganho do Inter, teve aquela sacanagem no final do jogo, a gente ainda abusou de perder gol no primeiro tempo. Bota mais 2 aí, 23. O Vasco era para ter perdido o jogo do Mirassol, o frango do Fusato e a besteira que o seu Maurício Lemos fez. E detalhe, logo assim que o Vasco empata o jogo, o Verratti perde um gol de cabeça que ele não costuma perder. A gente poderia ter botado no mínimo um pontinho ali, mas cabia 3 nesse jogo também. Se a gente for puxar essa reguinha um pouquinho para baixo, a gente fecha com 24. Se quiser caprichar um pouquinho mais, dá para botar mais 3 e pular para 27. Vou pegar só esses 3 jogos aqui, porque se eu for falar aqui tem um monte. E jogos em sequência. E o Vasco não joga mal. O próprio jogo do Atlético Mineiro. O Vasco criou para ganhar do Galo na rodada passada em casa. E acabou não conseguindo converter o volume de jogo. Só o Tietchan teve 2 bolas beliscando a trave. O Coutinho teve a bola do jogo no pé, cara a cara com o goleiro, e recuou pro Everson fazer a defesa. A gente podia estar falando aqui, se for pegar o jogo do Mirassol com 3 pontos e o jogo do Galo com 3, a gente pula para 29. Se for fechar o jogo do Mirassol ali com 1 pontinho só, a gente vem de 29 para 27. Vê quantos pontos tem o time, qual colocação tá o time que tem 27 pontos no campeonato. Poucos são os jogos que a gente fala assim, cara, o adversário jogou mais que a gente. O Mirassol mereceu ganhar do Vasco. Pô, o Vasco mereceu empatar com o Atlético. Não, o Vasco vem sendo um time esquisito, que ele joga bem toda a rodada, ou ele empata ou ele perde. Hoje ele conseguiu jogar bola e converter. Mas poderíamos aqui estar falando do empate ou até de uma virada do Santos. Porque o futebol é muito detalhe. Se o Guilherme faz o gol, e futebol é muito mental,
com uma pataquada idiota do David com o Tietê, eles tomam mais um gol por uma falha absurda, o filme repete na cabeça dos caras de novo. A gente, porra, tá jogando, alguém entrega um gol idiota, o estádio estava lotado, o Vasco estava tomando uma pressão danada nos 5 minutos iniciais, o gol não saiu. O Vasco faz 2 a 0, o Santos morre e o Vasco mata o placar. Então, o futebol é muito detalhe. E hoje o resultado veio. Então, eu tô satisfeito mais uma vez com o desempenho do Vasco. Não vejo o Vasco com bola para ser time para brigar contra rebaixamento. Por pontuação e resultado, sim. A gente tem que estar muito ligado nessa briga. A gente vai matar um jogo atrasado contra o Juventude. Não achem que o jogo vai ser tranquilo. Ah, porque o Vasco meteu 6 no Santos. Não achem que os 3 pontos estão garantidos. O Juventude é um time chatinho. Jogar no Caxias do Sul não é fácil. É um frio desgrenhento. O jogo é de noite, inclusive. Não sei se é lá para as 10 ou é mais cedo. Tem que dar uma olhada na tabela aqui. Os caras precisam ganhar o jogo. Se eles ganharem, eles ficam vivaço no campeonato. Se eu não me engano, pula para 18, ainda não sai da zona, mas já fica um pontinho. Então a coisa começa a clarear pro lado do Juventude. O jogo é em casa. Então espere um jogo difícil. O Vasco vai ter que ficar ligado e fazer o deverzinho de casa dele e matar a partida. Então nós temos muitas chances de conseguir aí uma vitória contra o Juventude, se jogar sério, se não desligar igual o seu David fez ali com o Tietê, e a gente aproveitar as oportunidades. E de novo, jogo fora de casa, o adversário vai tentar propor um pouquinho mais. É um jogo, ao meu ver, até para aproveitar o desempenho de hoje, para o Diniz, quem sabe, repetir a formação, deixar o Verratti já no banco. Agora, ele vai ter peito para fazer isso? Não, bota o pirata. Enfim, a vida com o Verratti, a vida sem o Verratti. O Verratti é o artilheiro do Brasil no ano. Pode até ser que a queda de desempenho dele tenha a ver com o excesso de jogos. O cara tem 37 anos de idade, joga todos os jogos, quase nunca é substituído. Pode até ser que ele esteja cansado. Então ninguém aqui está dizendo que ele não presta, que ele tem que ir embora, que ele tem que mofar no banco. Não. Mas por favor, Diniz, o Verratti tá mal durante o jogo? Tira. E não é com 90, com 80 e pouco. Ah, o jogo hoje contra um adversário que vai propor, a gente vai ter contra-ataque, bota ele no banco. O Vasco tá perdendo o jogo, o adversário vai se fechar e tal. Aí bota ele para tentar empatar e virar o jogo. Então vamos trabalhar. Você bota o Hugo Moura na zaga, você improvisa volante, o Puma na esquerda, mas o Verratti parecia que era intocável. Então, às vezes, né, o universo empurra algumas coisas pra gente assim, já que tu não tira, Diniz, vai ser na marra mesmo. Toma um terceiro amarelo aí e a gente vai fazer a melhor atuação do ano sem o Verratti. E rolou. Então, tomara que o Diniz não seja teimoso e aprenda a usar o Verratti na hora certa. Tá? Até porque a gente precisa dosar a energia dele, ele vai ser muito importante pro Vasco no resto da temporada, a gente precisa dele inteiro. Mas há jogos que é preferível ter um time mais leve, um time mais móvel e um time com capacidade de mais transição para incomodar mais o adversário. Então vence o gigante. Alô, Sormani! Tamo junto. Vive metendo pau no Vasco aí. Perdeu os 2 jogos pra gente. Um de 6 a 0 dentro de casa. Lembra que o presidente do Santos, na segunda rodada do campeonato, na abertura do campeonato, é um absurdo o Santos perder pro Vasco. Isso era jogo para 3 pontos. Time que quer alcançar o que o Santos quer no campeonato não pode perder pro Vasco. Meteu uma marra dessa toda aí. Perdeu os 2 jogos e agora dentro de casa por 6 a 0. O seu time é assim como o meu nesse momento. Luta contra rebaixamento. Humildade sempre, a soberba não. Coração em mim, tudo é vaidade. Estou procurando por adoração. Pega essa frase aí, o Marcelo Teixeira, do nosso saudoso não porque ele tá vivo, nosso cantor aí, Thales Roberto. Tamo junto, um beijo no seu coração, saudações vascaína, e como diz o Amincader, é Vascão, cara! Tamo junto e até a nossa primeira edição amanhã. Ah, quando o Vasco ganha, o mundo fica da hora! Tamo junto, galera, até amanhã, valeu, fui! Diniz tá com moral, hein? A galera gritou Diniz! Vitória, Vascão! Vambora!